Quero cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesse dia 17 de maio, domingão, hoje é aniversário do nosso pastor Josafá de Carvalho Melo, né? Meu cunhado, você foi escolhido para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E que Deus continue a te abençoar e a proteger a sua vida e seu valoroso ministério. Tá? Parabéns pelo seu dia. E daqui a pouco a Cunha tá chegando aí para comer aquele bolo abençoado em nome de Jesus, tá bom? Lição de número 7, dia 17 de maio de 2020, que diz que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Quando lembramos de reconciliação, lembramos de acordo, né? Então Cristo é o nosso acordo para com Deus. Amém? Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, maravilha de Deus, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:4, né? O muro da separação foi quebrado. Deus quer estar no centro, no meio dessa situação, no centro da sua vida. Amém? Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os efeitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, né? Nós sabemos que temos uma aliança e ela é perfeita, não tem início, meio e nem fim. E é assim que Deus quer fazer a aliança, né? Ele tem feito aliança comigo e contigo, uma aliança perfeita de adorador, o verdadeiro adorador que não se prostra em meio às dificuldades, igual nós estamos enfrentando, mas que se levanta e que vai adorar, que vai buscar os pés do Senhor. Amém? Leitura bíblica em classe. Porque Ele é a nossa paz. Você pode repetir isso daí 3 vezes na sua casa. Porque Ele é a nossa paz. Mais uma vez, porque Ele é a nossa paz. Olha que coisa gostosa. Você tem que falar e tem que sentir a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento, né? A qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois de um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. O corpo quer dizer aqui a igreja, reconciliar a igreja com Deus, amém? Matando com ela as inimizades. E essas inimizades ela quer dizer que as doenças, o arrependimento de pecado, coisas que geram câncer, coisas que nos afastam de Deus, é isso que Deus quer jogar por terra, amém? E vindo Ele, evangelizou a paz, né? Aqui estavam os longes e os que estavam perto, né? Nós sabemos que Deus é Deus de perto, Ele também é Deus de longe. Quantos não podem mais estar adorando ao Senhor em algum templo, mas têm adorado ao Senhor nas suas casas? E nós louvamos ao Senhor porque Ele recebe a nossa adoração. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e família de Deus, né? Sabemos que o relacionamento daquele povo estava quebrado. Então, precisava de uma reconciliação. E Deus, que Ele é autor da nossa fé, Ele que conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se que nós somos pó. Deus olhou assim, não, tá precisando de reconciliação aqui, tá precisando de um acordo, a paz tem que voltar a reinar. E Deus jogou aquele muro por terra, né? Muro da incredulidade, muro da falta de paz, muro da falta de perdão, né? Para reconciliar aquele povo, para trazer paz sobre aquela cidade, sobre aquele país. E hoje em dia não tem sido diferente. Amém? Vamos ler o comentário, né? Nessa situação caótica, desadoladora que nós estamos vivendo, né? Olhamos para os nossos olhos, olhamos aos nossos olhos, essa geração se encontra perdida, né? Mas por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, o arrependimento de pecado, nós temos
o Senhor para conosco, né? Que traz o consolo, que traz o renovo, e nós somos gratos a Deus por esse Deus que tem nos dado paz, amém? Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desadolador acerca do gentio, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na consequência do capítulo. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nessa presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Éramos inimigos de Deus e agora passamos a ser amigos de Deus. Olha que coisa linda. O exercício da sua graça e do perdão para com a igreja. Amém? Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede da separação entre os homens trata-se de uma analogia com a muralha do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivo religioso ao judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição e acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. E muitas das vezes, assim como Paulo foi preso, né, porque ele permitiu que esse grego ultrapassasse aquela barreira, assim são os missionários no campo, pregando a palavra do Senhor com amor, com ousadia, com coração da justiça, né, que tem ganhado almas para Cristo. Deus está vendo que você está pregando o evangelho por amor a Cristo. Deus está vendo, aleluia, o seu sacrifício, ele vai te honrar. Amém? A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Oh glória, aleluia. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário. Amém? O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripártida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão de sacrifício, das comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com o gentio, né? Se encha de paz, de vida e seja inundado com a presença de Deus. Amém? A revogação da lei e dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios,
O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Quanto é difícil, né, a existência de um muro numa via pública. Você não vê quem está do outro lado, nem quem está do outro lado vê quem está, né, vice-versa, né? A liberdade de ir e vir é negada. Nós estamos vivendo esse momento aqui no nosso país, aliás, todos os países estão vivendo, né? Esse momento de crise, em momento que você não pode sair, em momento que está sendo negada, né, a sua liberdade de ir e vir. Mas nós agradecemos a Deus que nós temos um Deus que é presente, um Deus que é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, um Deus que está na nossa casa, no nosso lar, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós estamos adorando esse Deus, né? E a obra da cruz do Calvário derrubou o muro que separava Deus e os homens e consequentemente dividia os judeus e os gentios. Fomos feitos herdeiros dessa mesma bênção, né, espiritual destinadas aos judeus por meio da promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toma posse, né, na tarde desse dia, na manhã desse dia, para sua casa, para sua família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a sua família também está incluída nesse plano divino de Deus, nesse plano de salvação do nosso Senhor. Amém? Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é discriminação de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação, o acordo entre ambas as partes e promovendo assim paz. Glória a Deus. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Toma posse, sim. Meio a essa situação, sabemos que quantas famílias se encontram sem paz, mas nós que declaramos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós temos paz para com Deus. Amém? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz, maravilha de Deus, né? Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente, entre Deus e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Amém? A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dois de um novo homem, fazendo paz. Essa unanimidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era através de Cristo e por meio de Cristo. E a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse povo, fazendo o que? Paz, glória a Deus. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, igual nós estamos vivendo esse momento em 2020. Né? A gente não tá vendo mais as pessoas fazendo exceção de pessoa, etnia, classe social, porque uma máscara agora tá protegendo o nosso rosto. Então não tem mais como desfazer das pessoas, né? Só olhar nos olhares e ver que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse Deus que traz socorro, esse Deus que traz paz que nós estamos falando na manhã desse dia. Amém?
pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens, né? Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo, né? E o noivo vem, querido, acenda a candeia, acenda a luz, esteja com a sua lamparina acesa, com a sua botija cheia de azeite. O noivo já está vindo, né? Estamos vivendo sinais dos tempos, o fim do tempo, né? Vamos aguardar com paciência no Senhor. Aleluia. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos secos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e fez maldição em nosso lugar. Amém? Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequentemente vitória sobre a morte que possibilitaram essa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, maravilha de Deus, que pela sua carne o novo homem foi criado fazendo o quê? Paz, nós tomamos posse, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e o homem, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliados em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, os judeus e os gentios, e com Deus em um corpo. Deus é o centro aqui, né, entre os judeus, né, e os gentios. Nós estamos falando de paz, a paz que excede todo entendimento. As pessoas hoje em dia elas só querem ter paz, elas não procuram um Deus de paz, e esse Deus ele está aqui, né, pronto para te abraçar, pronto para te receber. Esse Deus que nos dá paz, esse Deus que é maravilhoso, tremendo, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade entre os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Amém? Chegamos à nossa conclusão, para a honra e glória do nome do Senhor. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, né? Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. E a partir dela formou um novo povo, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que somos nós, o corpo de Cristo, né? Estamos pregando o Evangelho, estamos falando de Jesus. E o ID tem que ser falado, o ID tem que ser pregado, e o Senhor tem levantado pessoas capacitadas, né? Pessoas que não têm vergonha de pregar o Evangelho, pessoas que têm rasgado mesmo as suas vestes em prol do Evangelho de Cristo, né? Mas nós temos tido paz em meio a toda situação, em meio ao caos, nós temos tido paz, a Igreja do Senhor. Amém? E para refletir a respeito de Cristo é a nossa reconciliação. Vamos responder o nosso questionário, né?
o que o extremismo judaico fez com Paulo? Levou Paulo à prisão, né? Quando ele foi acusado de permitir um grego de ultrapassar essa barreira. Número 2. Cite as 3 esferas da lei mosaica: a lei moral, cerimonial e a lei civil. Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz, né? Essa conotação, ela vem mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. O que a cruz era para os judeus e gentios? A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Qual foi o propósito de Cristo, reforçado pelo apóstolo Paulo? Foi de reconciliar ambos, os judeus e os gentios, e com Deus em um corpo. Amém? Nós queremos agradecer a Deus, né, por essa lição de número 7. Que o Senhor venha falar de maneira gloriosa a cada coração, venha abrir a mente, o entendimento. Nós queremos agradecer a Deus, né? Nós vamos orar ao Senhor. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti por essa lição de número 7. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, que Tu não tem deixado nenhum dos Seus desamparado. Repreende o desânimo, frieza, tristeza, alegra, renova as forças, dá paz, guarda lá famílias, casais, Senhor. Queremos Te bendizer, Te louvar, engrandecer e agradecer, Senhor, porque Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, Senhor, Tu tem guardado o nosso lar, nossa casa. Deitamos e dormimos, acordamos, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, tem acampado os Teus anjos ao nosso redor. Continua, Deus, sendo o nosso Deus de paz, o nosso Deus de bênção, o nosso Deus de vitória. Joga essa muralha, essa parede por terra, Senhor, da incredulidade, da falta de paz, da falta de perdão, Senhor. Nos ensina a perdoar, Senhor, né? 0 vezes 7 não, é 70 vezes 7. Coloca amor nos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, tomar posse da bênção, da vitória, Senhor, em nome de Jesus. Toda palavra de julgo, toda palavra de julgamento seja jogado por terra em nome de Jesus. Nós tomamos posse das bênçãos, Senhor. Nós tomamos posse dessa vitória. Continua com a Tua igreja. Muito obrigado por essa escola dominical, Senhor. Esses poucos minutos a qual nós passamos junto. Mas visita cada lá na manhã desse dia. Muito obrigado, ó Deus. Continua com a Tua igreja. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Até a próxima lição. Fique com Deus.